de volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Os equatorianos foram às urnas no último domingo, dia 5, para eleger quase 5.700 autoridades locais, incluindo vereadores, prefeitos e membros do Conselho de Participação Cidadã e Controle Social, que nomeia os procuradores. Para falar sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Vanessa Martins Silva Breno, que é jornalista e editora da revista Diálogos do Sul. Olá, Vanessa, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Vanessa, vamos falar desta eleição regional lá no Equador. Essa eleição que traz aí um que muito importante, porque mostra um avanço da esquerda no país. Várias cidades do país, não só a capital, e outras cidades grandes do Equador que elegeram prefeitos, vereadores progressistas. Queria que você fizesse uma avaliação para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, que significa a vitória dos progressistas agora dessas eleições locais no Equador. Bom, Cosmo, Ana, um prazer estar aqui com vocês. A gente vê que o Equador, ele se alinha, né, a essa onda progressista que nós temos verificado na América Latina, cujo triunfo mais recente é do ex-presidente Lula e que significa muito para o conjunto da América Latina, principalmente da América do Sul. Nós tivemos já a vitória na Colômbia, no Chile, a própria Argentina, né, foi aí pioneira, uma das pioneiras nesse processo. Essa eleição do Equador é uma eleição que a gente poderia chamar de regional, né, porque ele colocou aí na disputa os prefeitos, lá chama alcades. E por que isso é tão importante? Porque o correísmo, que é o Partido da Revolução Cidadã, liderado pelo ex-presidente Rafael Correa, foi muito perseguido nos últimos anos, tanto no governo do Guilherme Lasso atual, quanto na gestão do Lenín Moreno. E muitos consideravam que esse movimento político e o próprio correísmo estariam fracassados, estariam mortos, né, de certa maneira, politicamente. E o que a gente vê é o contrário. As forças progressistas do correísmo tiveram um triunfo muito contundente, ganhando 9 províncias em todo o país e um total de 60 prefeituras. Então, assim, foi uma derrota política para este governo, que é um governo de direita do Guilherme Lasso, uma das gestões assim, mais terríveis que o continente tem visto. E ele já sentiu o impacto, isso também é muito importante. As eleições são só daqui a 2 anos, mas já sentiu um impacto muito grande por essa derrota. Depois a gente pode falar da questão do referendo, mas ele sentiu esse impacto. Esses prefeitos, alguns nomes se destacam e aparecem como potenciais virtuais candidatos para 2022, enquanto o Lasso se retrai, teve que mudar o ministério e agora vai enfrentar uma oposição muito contundente no Congresso, onde ele já tem minoria. Então, assim, a composição com relação a ele em todo o país é completamente desfavorável nesse momento. Tão desfavorável que uma pesquisa de satisfação da população equatoriana em dezembro mostra que 80% da população não está de acordo com o que Guilherme Lasso está fazendo na sua direção ali na presidência, né? Ele, que você bem colocou, é de direita, né? De um partido de direita, ex-banqueiro, né? Essa seria a profissão dele, no caso. E isso se representou muito nas urnas, como você bem colocou, com a eleição de muitas figuras de oposição nas regionalidades. Agora, essa pesquisa que mostra essa baixa popularidade do Lasso, o que isso também tem demonstrado ali no cotidiano das pessoas? Por que essa reprovação desse governo de Lasso tão grande, 80%? Perfeito. A situação econômica do Equador é terrível hoje.
Então, um cara que é ex-banqueiro, talvez no momento em que ele foi eleito, a população pensou, bom, ele deve saber gerenciar aí o tema econômico, e não é o que tem se visto. Então, vejam, alguns dados, né? 8 em cada 10 famílias estão recebendo hoje benefícios sociais. São benefícios variados, né? Não chega a ser um Bolsa Família, mas vários tipos de benefícios do governo, ou seja, não estão em condições plenas de manter as suas necessidades. 2/3 da população em idade economicamente ativa está sem emprego formal. Então, a informalidade cresceu muito no país e, como a gente sabe, esses freelas ou esses bicos que a gente faz quando não tem emprego formal, não, tampouco tem aquela garantia de que você vai ter aquele dinheiro todo mês. Então, é um grande drama social isso, com essa quantidade de pessoas sem ter aí sua renda fixa. Fora isso, a gente está vendo uma migração do Equador para os Estados Unidos, principalmente, muito grande. E ela está sendo comparada a um momento nos anos 90, quando teve a tal da crise bancária. Então, assim, foi a maior crise econômica recente do Equador, e hoje já está sendo comparada a migração àquele momento, né? A remessa de pessoas no estrangeiro, é isso, principalmente nos Estados Unidos, a remessa em dólar que essas famílias recebem dos parentes que estão fora do país, chegou a 4 bilhões de dólares. É uma das maiores fontes de recurso do Estado. Então, o Equador meio que se tornou um país que depende dessas remessas e não tem uma economia sustentada. Quando o Equador, por exemplo, é um país produtor de petróleo, sabe? Além disso, a situação social também é agravada pelo fato que, por exemplo, 1 em cada 3 menor de 5 anos está desnutrido. O que já havia sido superado há uma década, entende? Então, como a gente vê no Brasil o retorno da fome, nós estamos vendo também no Equador. E gera muita insatisfação também. Vanessa, duas perguntas, duas em uma. Primeira, te surpreendeu a vitória dos progressistas na capital, em Quito? E a segunda, a América do Sul como um todo havia passado lá atrás por uma onda progressista, depois foi sucumbida por uma onda de direita em vários países, Brasil, Argentina, Colômbia, Bolívia, Equador, o próprio Equador mesmo, tal, Chile, e agora retoma, né? O Brasil, com a eleição do presidente Lula, na Colômbia, no Chile, a Argentina, e agora no Equador com essas eleições regionais que já sinalizam a eleição presidencial. Queria que você repercutisse essa questão. Surpreendeu a vitória dos progressistas em Quito e essa nova onda progressista na América do Sul? Ah, é muito legal essa pergunta. Bom, primeiro por que surpreendeu, né? Porque esse ataque constante ao correísmo não é só ao Correia, tá, gente? O Equador também é um dos países onde o lawfare, que é essa perseguição judicial que nós vimos com a Lava Jato contra o ex-presidente Lula, agora presidente, e a gente vê também, por exemplo, na Argentina, contra a Cristina Kirchner. Isso é muito forte no Equador, mas é muito forte. Tudo isso, e se a gente acompanha também os jornais, acompanha a imprensa equatoriana, se a gente se baseasse nisso, que a gente também não tem muita informação, né, senão por essas fontes, as pesquisas indicavam uma vitória da direita. Então, e indicava também, a maior parte das pesquisas indicava uma vitória do sim. Foram 8 perguntas que o governo formulou, perguntas assim muito capciosas que foram feitas para a população, e os analistas dizem que essas perguntas foram feitas, eram perguntas assim bastante genéricas, coisas meio banais até, e elas foram feitas no sentido de plebiscito, ou seja, justamente porque eram um pouco banais, muitas delas, no sentido de que ao ser respaldado, o Lasso usasse isso para dizer, ao contrário, né, da pergunta que a Ana me fez sobre a aprovação dele, então ele teria ali nas urnas um outro respaldo para dizer, olha, aqui as minhas propostas foram aprovadas pela população, então eu tenho legitimidade, justamente porque ele não tem maioria no Congresso. Aconteceu o contrário, mesmo essas perguntas parecem meio bobas, despretensiosas, foram contundentes o não.
Não era o que as pesquisas indicavam. E aí, por que também surpreende, né? São 3 prefeituras principais que a gente pode destacar. A de Quito, que realmente eu acho que é um presidenciável, né? O Pabel Lopes, que é um cara que é do correísmo, já tem toda uma trajetória. Em Guayaquil, que é, aí é a principal cidade em termos econômicos para o Equador, é Guayaquil. Então também teve aí a vitória do Aquiles Álvares. Em Guaias, que é a capital do departamento, a Maria Fernanda Vargas. Assim, são nomes, tanto dela quanto do Aquiles. O Aquiles tem só 38 anos, é muito jovem. Então são nomes que não eram conhecidos da população, assim, não eram nomes já famosos dentro do Correios. Isso é importante porque representa uma renovação de quadros. Porque dentro dessa questão, tivemos a onda, o pessoal chama de onda rosa, né, o primeiro momento. Depois a gente pode até discutir esse termo que eu não gosto. A gente teve a onda rosa naquele primeiro momento, que teve Chaves, Lula, Néstor Kirchner, Cristina, Evo. E aí muito se discute isso. Precisa ter renovação, são sempre esses mesmos nomes. Esta eleição mostra um sentido muito importante de renovação dentro das fileiras aí do Revolução Cidadã do Rafael Correia. Isso é bem legal. E vem aí, né, é uma nova fase, realmente. Então, nós temos novos líderes surgindo na América Latina. O próprio Boric é muito jovem. O Petro não é tão jovem, mas também não é cabeça branca, né? Não é tipo Lula, que já está bem idoso. Então, a gente tem uma renovação. A própria Francia Marques, que está ali na minha parede, é um nome novo. Na Colômbia, né? É um nome novo, muito interessante. Então, temos esse momento renovação. Temos um momento na América Latina muito interessante, em que temos disputas políticas muito fortes, porque essas derrotas da direita não significa que elas estão na lona, não significa que elas estão no nocaute, né? Elas têm força política ainda, e elas estão nesse movimento de tentar recuperar fôlego, né, e de vir com tudo. Então a gente está vendo isso em toda parte, está vendo no Chile, aqui no Brasil a gente tem vários momentos de ver esse impulso, né, que eles tentam tomar para fazer frente. Então vai ser muito importante, me parece, essa situação equatoriana. São 2 anos. Para a gente, só vou sinalizar para a gente discutir em outro momento. Nós temos esse Congresso do Equador pedindo o que chama, lá tem um mecanismo que chama morte cruzada. O que é? É como se assim, o Congresso se autoimplodisse e aí o presidente dissolve o Congresso e convoca novas eleições, porque eles estão dizendo que o laço não tem condição de terminar. Então, imagina, é uma crise política bem grande que se coloca para o laço. E também, em outra frente, se discute um possível impeachment, algo semelhante ao impeachment do laço, porque tem várias denúncias de corrupção, etc. Então, um presidente fragilizado como ele sai agora, ele vai ter que procurar políticas, procurar formas de se manter, justamente porque não tem apoio no Congresso e vai ter agora uma oposição parruda, né, em várias prefeituras. E vai ser interessante observar esse movimento e como toda essa força aí se coloca para daqui a 2 anos. Tem um bom tempo, né, para se organizar, para disputar essas eleições vindouras aí. Felizmente, nosso tempo acabou, Vanessa. A gente não vai conseguir continuar falando sobre essa eleição no Equador, mas teremos outras oportunidades para falar sobre o contexto América Latina, inclusive do Equador. Então, conversamos com Vanessa Martina Silva, que é jornalista e editora da revista Diálogos do Sul. Vanessa, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT. Gente, um prazer imenso estar aqui com vocês. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Abraço. Abraço.